vamos nessa. Vamos iniciar o tema exclusão do crédito tributário. Quais são as modalidades de exclusão do crédito tributário? São a anistia e a isenção. Matéria regulada no CTN nos artigos 175 ao 182. No artigo 175, afirma que são modalidades de exclusão do crédito tributário a anistia e a isenção. Perceba o seguinte, um detalhe importantíssimo. Tanto a isenção como a anistia, elas ocorrem antes da constituição do crédito tributário. Enquanto a isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo devido, a anistia é a dispensa legal do pagamento da multa tributária. Então perceba que, se for após a constituição do crédito tributário, estamos falando de remissão, que é uma modalidade de extinção do crédito tributário. Agora, se estamos falando de antes dessa constituição, que em regra é feita pelo lançamento, podemos falar de isenção no que se refere ao tributo e podemos falar de anistia no que se refere à multa. Sendo que a remissão, após o lançamento, pode ser tanto da multa como do tributo. Ok? Então vamos agora fazer uma introdução a este tema. Veja que, como a constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento, afirma-se que as hipóteses de isenção e de anistia são situações ou causas inibitórias do lançamento tributário, impedindo a sua existência. Então aqui há um detalhe fundamental. Segundo o entendimento ainda majoritário no Supremo, perceba que a isenção ocorre o fato gerador, mas não ocorre o crédito tributário. Em outras palavras, há obrigação, mas não há crédito. Por quê? Porque na isenção ela impede o lançamento tributário. Perceba que esse é o entendimento do STF, esse entendimento do STF é contrário ao entendimento majoritário da doutrina, que entende também que na isenção não incide o tributo. Mas esse não é o posicionamento adotado pelo STF, que já disse que, você vai ver aqui comigo, vai perceber que em caso de revogação de isenção incondicionada, não é necessária a observância da anterioridade, uma vez que o tributo já existia. Em resumo, isenção, segundo o Supremo, há fato gerador, há obrigação tributária, mas não pode ocorrer o crédito porque a isenção impede o lançamento. No que tange ao tributo, já a anistia impede o lançamento da multa. Tema que é corriqueiro no nosso mundo dos concursos públicos é se perguntar se a isenção e a anistia desobrigam o sujeito passivo de cumprir com os seus deveres instrumentais. Em outras palavras, se o contribuinte ele é isento do pagamento de imposto de renda, ele também está desobrigado de cumprir com suas obrigações tributárias acessórias? A resposta é, peremptoriamente, não. Mesmo em casos de isenção, mesmo em casos de anistia, tem o contribuinte, tem o sujeito passivo de continuar cumprindo com os seus deveres formais, também denominados deveres instrumentais ou obrigações tributárias acessórias. Por exemplo, uma pessoa que é aposentada e é portadora de neoplasia maligna, ou também conhecida como câncer. Então, a legislação do imposto de renda, a Lei 7.758 de 88, no artigo 6º, inciso 14, diz que essa pessoa tem direito à isenção de imposto de renda. Por quê? Porque ela é portadora de câncer e ela já é aposentada, ou, se for o caso, de ser pensionista, ou seja, em caso de aposentadoria ou pensão, e a pessoa é portadora de doença grave, tal como neoplasia maligna, tem direito à isenção. Ela deixa de ter a obrigação de fazer a sua declaração de ajuste anual, que normalmente ocorre até 30 de abril? Não.
tem que continuar cumprindo com seus deveres instrumentais. Caso ela não cumpra, vai poder ocorrer de ter que pagar uma multa. Então veja que mesmo nos casos de isenção e mesmo nos casos em que o sujeito passivo é anistiado de determinada multa tributária, tem que continuar cumprindo com seus deveres instrumentais. Então veja, segundo o CTN, a isenção e a anistia ocorrem antes do lançamento tributário e após o surgimento da obrigação. Assim, a isenção e a anistia estão localizadas entre a obrigação e o lançamento, evitando a constituição do crédito tributário. Como eu acabei de falar, a exclusão do crédito não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal. Veja aí uma questão do CESP, que afirma: a remissão é o benefício que visa excluir o crédito tributário na parte relativa à multa aplicada pelo sujeito ativo ao sujeito passivo. Veja que tentou aí te confundir remissão com anistia. Quando se está falando em exclusão do crédito tributário, estamos falando de anistia e não de remissão. Porque no caso da remissão, como você já estudou aqui, o crédito será extinto e não excluído. Por isso, essa alternativa é falsa. Perceba, os artigos 176 a 179 do CTN tratam especificadamente da isenção tributária, sendo conceituada pelo STF como dispensa legal de pagamento de um tributo devido e não como hipótese de não incidência legalmente qualificada. Perceba, a imunidade é uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Isso é, está estabelecida no nosso texto constitucional. Parte da doutrina entende, e essa doutrina é majoritária, por exemplo, o professor José Souto Maior Borges, o professor Gabriel Lunardelli, eles entendem que na isenção é o mesmo raciocínio, só que no caso da isenção, essa hipótese de não incidência é estabelecida pela lei infraconstitucional. Então, eles entendem que na isenção não incide o tributo. Só que esse entendimento, e é importante que se deixe claro, não é o entendimento adotado pelo Supremo. O Supremo adota o entendimento tradicional do professor Rubens Gomes de Souza, que foi um dos autores do CTN, que o professor Rubens Gomes de Souza, muito influenciado pelo professor Gilberto Ulloa Canto e pelo professor Carlos Rocha Guimarães, esses professores que influenciaram o professor Rubens Gomes de Souza, entendiam que, no caso da isenção, há fato gerador, há obrigação tributária. Todavia, o que ocorre é o impedimento da autoridade administrativa de efetuar o lançamento. Então, que a isenção estaria entre a obrigação e o crédito. Então, por isso que na isenção se fala que é uma hipótese de exclusão do crédito tributário e não de extinção. Então veja, por isso que a nomenclatura diversa. Isenção é hipótese de exclusão e não de extinção, uma vez que há obrigação tributária, mas não há crédito tributário. Importante, segundo o STF, a concessão da isenção, essa decisão aí da ministra Ellen Grace, que ainda continua valendo, é o mesmo entendimento adotado nos dias de hoje, traduz ato discricionário que, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do poder público, destina-se a partir de critérios racionais, lógicos e impessoais estabelecidos de modo legítimo em norma legal, a implementar objetivos estatais nitidamente qualificados pela nota da extrafiscalidade. Continuou o Supremo. A exigência constitucional de lei formal para a veiculação de isenções em matéria tributária atua como um insuperável obstáculo à postulação da parte recorrente, eis que a extensão dos benefícios isencionais por via jurisdicional encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes. O que quis dizer aí o Supremo? Afirmou que o magistrado, o Poder Judiciário, em tema de isenção tributária, não pode atuar como legislador positivo. Isto é,
o judiciário ele pode declarar a inconstitucionalidade de uma isenção, por ferir, por exemplo, o princípio da igualdade, por não ter pertinência com o texto da Constituição. Mas, por outro lado, o Supremo e todos os órgãos do judiciário, eles não podem estender isenções tributárias para pessoas que não estão expressamente previstas em lei. Isto é, não pode o Supremo, através de uma decisão judicial, estender isenção tributária para outros sujeitos passivos que não estejam contemplados na lei. Ele não pode atuar nesse tema como legislador positivo, isto é fundamental. Ademais, a Constituição, no artigo 150, parágrafo 6º, exige lei específica para a concessão de isenção. Se exige lei específica para a concessão de isenção, concretizando o princípio da transparência fiscal, não poderia qualquer magistrado, como eu gosto de falar, dar uma canetada e estender isenção ao seu bel prazer. O Supremo proíbe isso, não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo no âmbito das isenções tributárias. Veja que a ESAF, no concurso para auditor fiscal da Receita Federal, cobrou a seguinte alternativa: a isenção é causa de não incidência tributária, e isso foi adotado como incorreto. Por que incorreto? Porque na isenção incide o tributo, mas não há crédito tributário, então é errado falar que isenção é causa de não incidência. A imunidade é causa de não incidência tributária e não a isenção, no entendimento do Supremo. A ESAF, no mesmo concurso, analisou a seguinte alternativa, cobrou a seguinte alternativa: a isenção tributária revela-se instrumento de materialização de conveniência política, insuscetível nesse aspecto de controle do Poder Judiciário na concretização de interesses econômicos e sociais, estimulando e beneficiando determinadas situações merecedoras de tratamento privilegiado. Veja que, no sentido de atuar como legislador positivo, não pode o Poder Judiciário realmente atuar. Por quê? Porque é um poder aí discricionário do Executivo de fixar as isenções tributárias e, sobretudo, do Legislativo. Por outro lado, ressaltamos que o efeito econômico da isenção é semelhante ao da alíquota zero, pois as duas resultam no não pagamento do tributo. Veja, qualquer base de cálculo multiplicado por zero dá zero. Vamos ver. Imposto sobre serviço. Vamos supor que a base de cálculo do serviço seja R$2.000, mas se definiu como alíquota zero. Multiplicou, deu zero. No IPI, muito comum, alíquota zero no IPI. Você multiplicar o valor do produto industrializado por zero, vai dar zero. Na isenção, o que ocorre? Não tratamos aí do aspecto quantitativo da norma tributária, mas o legislador entendeu por bem de isentar aquela situação do pagamento do tributo. Então, se costuma cobrar muito em prova e se afirmar que isenção tem o mesmo efeito da alíquota zero, é correto esse entendimento, porque nas duas resultam no não pagamento do tributo. Nesse sentido, a ESAF, no concurso tal, considerou correto que o efeito econômico da isenção assemelha-se ao do benefício fiscal da alíquota zero, uma vez que a alíquota zero é uma solução encontrada pelas autoridades fazendárias no sentido de excluir o ônus da tributação sobre certos produtos temporariamente sem o isentar. Ok? Então veja que isenção, imunidade e alíquota zero, no que tange ao efeito econômico, tem o mesmo efeito, que resultam no não pagamento do tributo. Um abraço.